porque o nosso convidado é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tido já como pré-candidato ao Planalto em 2026. Obrigado por aceitar nosso convite, governador. Prazer. Boa noite. Boa noite. Agradecer aqui a oportunidade de fazer o programa Canal Livre, ao mesmo tempo ser aqui entrevistado por jornalistas de grande competência e de reconhecimento. Nossa trajetória junto aí ao meu amigo Mitre já vem de longa data, não é? Pelo menos desde 88. Desde 86, naquelas lutas ainda da UDR. A Thaís, meu muito obrigado, ao Sheila e ao Schneider. Governador, já apresentados aí, né? Nosso Mitre mais uma vez conosco na bancada, Thaís Freitas e o cientista político Fernando Schiller. É claro que a gente vai falar sobre Goiás, né, um estado de 7 milhões de habitantes, a gente vai falar sobre o quarto maior produtor de grãos, os índices de segurança também que caíram e que a gente quer discutir muito a questão da segurança no Brasil, mas é impossível a gente abrir um programa com o senhor nessa semana, depois da prisão dos militares naquela questão do plano de um golpe de Estado, depois do indiciamento de 37 pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto, em cima de uma tentativa ali, segundo a Polícia Federal, de uma tentativa clara e evidente de um golpe de Estado. Eu queria lhe ouvir como o senhor recebeu isso, qual foi a sua reação ao ver tudo isso, e o senhor, depois de analisar tudo o que foi colocado, o senhor já tem convicção que havia ali um grupo realmente tentando e idealizando de alguma forma um golpe de Estado? Bem, em primeiro lugar, que você formula a pergunta, o sentimento é de indignação. Certo? Esse é o sentimento. Até porque não tem espaço mais dentro do nosso Estado Democrático de Direito você pensar em golpe. Não existe espaço para isso. Quer dizer, isso é algo que realmente é um natimorto diante de uma situação totalmente irresponsável de quem, se realmente for essa a confirmação da Polícia Federal e do Poder Judiciário, em ter se arvorado contra o Estado Democrático de Direito, democracia brasileira. Ora, para isto, eu estou aqui hoje. Tá certo? Quer dizer, há 35 anos atrás, certo? Ou mais, quando eu criei o DR, foi com qual objetivo? É de realmente fazer com que o debate fosse ali no campo raso da democracia, no plenário da Câmara, do Senado, para se aprovar uma nova Constituinte, com debate de inteligência, com conteúdo, nunca caminhar para criminalidade, para golpe. Isso é uma insensatez, tá certo? Que é inadmissível e inaceitável qualquer gesto nesse sentido. As pessoas têm que saber que têm que superar dificuldades com a sua capacidade política de articular junto ao Congresso Nacional, ao Supremo, ao TCU e criar metas para o país desenvolver. Então, o país, o que tem acontecido ultimamente, nos últimos presidentes, é que tem se perdido, tá certo? Em factoides que se criam, outros fatos que também eles criam para desviar o assunto do país. E o país, cada vez mais, perdendo espaço internacionalmente, cada vez mais a população à espera de um país que tenha uma capacidade produtiva maior, uma renda per capita maior, um IDH maior, uma capacidade de poder produzir cada vez mais, e aí não é pauta do governo. Onde é que está a reforma administrativa, onde é que está a reforma da Previdência, onde é que está a diminuição dos incentivos tributários que se tem no país? Por que não se governa com a pauta que ela é realmente aquilo que deve ser do presidente da República? Até hoje vocês não viram nenhum programa do governo. Ele não tem nenhum programa, ele não tem nenhuma proposta. Ele está recuperando a proposta do PAC, totalmente desconectado com a realidade do Brasil. E nada disso acontece. Ou seja, nos primeiros mandatos ele ainda tinha alguns ministros de realce nacional. Esse mandato agora, ele se fechou dentro do PT, ele está mostrando aí, 2 anos, acabou o segundo ano de governo, ninguém sabe o que ele quer, o que ele propõe, a que ponto ele vai chegar. Acabou o fiscal, já foi para as calendas gregas, ou seja, era o zero, tá certo? Já está com mais de 230 bilhões de déficit, tá certo? Uma reforma tributária que eles estão concentrando cada vez mais a arrecadação, principalmente no setor serviço, que não vai sobreviver
ampliando enormemente a informalidade no Brasil e é cada vez mais avançando no bolso do cidadão para querendo cobrir todos os gastos que tem sem uma meta, sem um estudo para poder saber o que ele quer atingir. Então é um governo à deriva. Essa é a realidade. Mitre. Governador, ficou muito clara a sua posição aí contra essa loucura aí dessa tentativa de golpe, né? Não há mesmo ambiente para isso, o país não merece isso, nós temos que olhar para frente e tal. Mas eu vou olhar um pouquinho para trás agora. Pois não. Eu estou vendo o senhor aqui, estou lembrando do senhor de cabelo preto, eu também tinha cabelo preto, ao lado de um outro jovem, o Lula, e estou vendo que os dois de cabelo branco vão se encontrar de novo em 2026 no estúdio da Band, porque eu lembro do debate em que o candidato Caiado, representando a UDR, ele enfrentava sozinho, porque naquele tempo a direita ali era ele só. Olha as imagens lá, Mitre, que a gente está mostrando. Com a mediação da Marília Gabriela e todos os candidatos lá, inclusive o Caiado. Ali, o Caiado apareceu. Na primeira imagem ele estava ali, ó. É isso, e o Lula ali do lado. E eu estou vendo que... Olha aí, ó, o Caiado. 38 anos a época? 38 anos. 38 anos. Quem sofreu era a Maria Gabriela, né? Era com 30... O Maluf. O Maluf, o Aureliano, o Afonso Camargo, o Afife. Olha lá, o Brizola. Olha eu ali, ó. Olha lá, o Caiado. Isso que eu falo, olha, a minha trajetória de vida era nesse debate aqui, ó, que a Band proporcionava a todos nós para a gente poder falar para o Brasil. Naquela época não tinha maqueteiro, não tinha nada. Nós viemos para cá, tá certo? É que nós éramos autodidatas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando no tempo. Em 1989, nesse estúdio aqui da Band, estava o Caiado, o candidato Caiado, representando uma ideia que era só ele que representava. As outras ideias não concordavam muito com as dele. E ele sozinho defendeu aquela bandeira, que podemos chamar de uma direita, que eu vejo agora, confirmo agora, uma direita democrática. Era a direita dele. Representava o agronegócio, tudo isso. Hoje, e agora voltamos para hoje, o senhor não está sozinho mais com essa bandeira, está cheio de gente aí do lado, né? Quer dizer, o verde e amarelo aí e tal, muita gente está, eu não sei se é oportunismo, eu não sei o que é, eu estou fazendo essa pergunta. Como é que o senhor está dividindo agora essa posição, que era só sua em 89? Bom, para vocês, telespectadores, terem uma ideia, naquele momento nós éramos demonizados. Ninguém tinha coragem, como o Mito colocou aqui, de defender a livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado. Isso não existia, tá certo? Era a socialização plena, era o Estado dividindo as terras, era o Estado se ocupando de tudo. E todo mundo ali era bonito, vestia a camisa vermelha, tá certo? E eu, desde aquele momento, por minhas convicções, também por ser uma pessoa que, dentro da medicina, eu sempre estudei, sempre me atualizei, sempre fiz prática de técnicas as mais atuais e modernas, tá certo? Eu também, dentro da vida política, sempre fui uma pessoa que me dediquei a estudar, a ouvir e poder trazer aquilo que eu acreditei. E hoje, Mitre, você vê o que é o Brasil hoje, né? É a maior capacidade de produção do mundo. Tá? E, de repente, agora, tem alguns esquerdistas neoconvertidos que agora botam uma camisa amarela e, realmente, de repente, querer dar aula para mim, entendeu? Falei, rapaz, em 1986 eu não vi você de maneira nenhuma. Naquela época era uma luta nossa, que começou com o DR em 86 e em 89 eu fiz minha primeira candidatura a presidente da República. E na Constituinte teve uma luta brava, né? Mas brava. A minha pergunta é sobre essa divisão agora na área da direita. Tem muitos líderes aí e tal. Como é que o senhor vê isso? O senhor e o Bolsonaro não se deram bem em Goiânia, né? O Bolsonaro apareceu com outro candidato e tal, e o senhor atuou, ganhou com 60% dos votos, 70%, alguma coisa assim e tal. Mas como é que fica essa direita agora? O senhor é candidato em 2026. E os outros? Como é que o senhor está vendo isso? Bom, eu vejo como sendo um momento, e você sabe, que todos nós fazemos nossas reuniões, articulamos nossas conversas, vemos pesquisas, tá certo? De 3 em 3 meses nós nos reunimos, tanto eu quanto o Ratinho, o Eduardo Leite, o Tarcísio, o Zema, tá certo? Com os nossos presidentes de partidos, nós conversamos. Agora, Mitre, vamos ser realistas, nós já temos muitos anos na política, certo? Essa tese de você achar que você vai construir uma candidatura única em 2026,
É uma coisa hipotética. Mas, na verdade, com tantos bons candidatos que tem, tá certo? Todos nós aí temos partidos, que é a condicionante para você ser um candidato. Eu acredito que muitos vão se colocar. E aquele que chegar ao segundo turno, eu tenho certeza que terá o apoio dos demais. Não dá para você agora dizer que, ora, só vai ser A ou só vai ser B. Não. Eu, por exemplo, você aqui no preâmbulo aqui já disse que já me coloquei como pré-candidato a presidente da República, e é verdade, tá certo? Quer dizer, deve ser logo após o Carnaval. Devo fazer o lançamento da minha pré-candidatura em Salvador, certo? E de lá eu continuarei caminhando o Brasil e mostrando o que eu aprendi dentro do Congresso Nacional, com 5 mandatos de deputado e 1 de senador, e o que eu dei conta de poder transformar o estado de Goiás num estado que ele é referência nacional em várias áreas. Na educação, na saúde, na segurança, na área de serviços digitais, na transparência de prestação de dados, e é o estado mais bem avaliado do Brasil, chegando a 86%. Então, eu não vou mais na tese do achismo. Eu vou dizer, não, olha, se for por aqui, podemos chegar a este resultado. Então, eu tenho uma experiência de gestão e capaz de assumir atitudes firmes em momentos críticos, quando assumir um estado bloqueado no Tesouro Nacional, capaz de C indo para D, sem poder fazer um centavo de empréstimo, tá certo? Com a dívida emergencial imediata de fornecedores e salários atrasados de 6 bilhões e 800 milhões e uma dívida consolidada de 17 bilhões de reais. O que se gastaria em torno de 13 a 14 meses da arrecadação toda do Estado para você pagar a dívida. Hoje, é um Estado governado por nós, que tem ali, tá certo? Um caixa de 15 bilhões de reais em caixa, tem uma dívida consolidada de 27 bilhões, e eu gasto 3 meses de arrecadação para quitar 100% a minha dívida. Então, esse é o resultado de um Estado que, ao ter equilíbrio fiscal, tá certo? Ao ter responsabilidade, combater corrupção, saber priorizar o dinheiro público, esse país, olha, posso te dizer, Goiás é um fenômeno, é uma capacidade de crescimento. Eu cresci no mês de setembro 8%. No mês de setembro eu cresci 8%. Goiás deve crescer em média 6%. Até para o governador, se a gente puder colocar, né, enquanto a Thaís e o Chile podem aí fazer a pergunta na sequência, a gente tem aí um dado mostrando isso aí, ó, o crescimento do PIB, isso no passado, né, de 6%, maior que a média nacional, o dobro da média nacional, e agora o dado foi colocado pelo governador de crescimento de 7%. Aliás, governador, deixa eu só aproveitar que a gente está falando aqui de política e nessa hora aqui, a gente está longe ainda de 2026, né? Tem muita plantação, tem muita cogitação. Eu vi algumas publicações indicando que, quem sabe, talvez o senhor pense em ter Pablo Marçal como seu candidato a vice. Isso tem algo de real nisso? É a discussão de Marçal indo para a União Brasil, né? Isso. Não existe nada de real nisso. Não existe nenhuma conversa nesse sentido. Nunca houve. Tá certo? Eu acredito que ele vai pelo partido dele. Eu acho que a pretensão dele é tendido de ser candidato também a presidente da República. Certo? Então não tem essa tese que ele virá para a União Brasil. Certo? Ele deverá dar continuidade à trajetória política dele. Por isso que eu estou dizendo a você, não quer dizer que você em 26... Eu acredito que nós não vamos chegar aos 22, entendeu, Mitro? Que nós tivemos em 89, tá certo? Mas nós devemos chegar aqui talvez num 6 ou 7 candidatos. Mas aí a direita não tem candidato demais e a esquerda de menos? Isso não acaba jogando a favor daquele que é único do outro lado, governador? Não vejo essa tese num primeiro turno, não. Eu acho que num primeiro turno... se você buscar a eleição de 2024, você tira boas lições dela. Essa eleição de 2024 mostrou que o governador ou o prefeito, bom gestor, ele faz o seu sucessor, ou ele se reelege. Mas, tá certo? Essa que é a realidade. Não é mais essa coisa, ó, você bota, tem um número aqui, 22, tem um número 13, e achando que isso aqui você pode lançar qualquer candidato que as pessoas vão votar. Já aconteceu isso.
Mas não vai acontecer mais. Mas, governador, essa tese costuma valer para as eleições locais, né? Porque ali você tem a relação direta com o prefeito, você tem a relação direta com o governador. É perfeita essa tese. Essa tese é perfeita para os estados e para os municípios. Mas nos últimos, sei lá quantas eleições, ela não tem funcionado muito para as eleições majoritárias, que acabam sendo plebiscitárias, até porque, vamos lá, os números de Goiás as pessoas conhecem, são incríveis. Realmente, quem gosta de política pública, os números de Goiás são realmente muito impressionantes. Mas a verdade é que as pessoas não vivem em Goiás, não são os goianos. Né? Exatamente. Então, quer dizer, agora, na verdade, o senhor, eu queria duas questões muito rápidas. Primeiro, o senhor aposta numa quebra da polarização, na verdade, que a polarização que funcionou no Brasil nas últimas, sei lá, 4 eleições no mínimo, aí, vamos lá, se não mais, ela de alguma maneira vive um esgotamento, talvez viveria um esgotamento, né? Porque você tem 2 polos, né? É evidente que o Bolsonaro tem um monte de problemas agora, quer dizer, isso mudou um pouco esse quadro político, talvez as pessoas tenham cansado da polarização, não sei. Seria essa aposta, uma quebra da polarização, quer dizer, uma retomada de um regime, um sistema político um pouco mais plural, mais diversificado, etc.? Schneider, eu posso dizer com muita tranquilidade. Eu sou muito observador, eu sou um político que caminho, que ando o Brasil inteiro, tá certo? Mas se você buscar o que existiu em alguns momentos, como aquela época, 89, que eu era demonizado por ser direita, certo? E hoje que tem um crescimento da direita, você vê que agora o cidadão está incomodado. Ele quer chegar em casa, ele quer poder ir para o ponto de ônibus, não ser assaltado. Ele quer poder transitar com a família e não ter sua casa e nem sequestro. Ele não quer ter sua propriedade rural invadida. Ele não quer participar de estar lá dentro de um banco para ser assaltado, um carro forte para ser explodido. A pessoa hoje, ele quer uma outra coisa. Ele está vendo que essa polarização, nós fizemos foi o quê? Perder para o Vietnã, perder para o Camboja, perder para a África do Sul, perder para a Índia. Enfim, nós estamos numa condição que é medíocre. Se nós imaginarmos o potencial de um país que, ao invés de cuidar de assuntos relevantes, ele fica exatamente desviando o foco, porque não tem coragem de assumir uma reforma administrativa, não tem coragem de assumir uma reforma da Previdência. No momento em que você tem um 6-por-1, que o governo devia estar preocupado com o câmbio, ele de repente quer trazer uma discussão de 4-por-3. Ora, o que está incomodando o Brasil hoje? O Brasil tem condições de trazer isso? É mais um factoide que se traz numa situação que nós estamos com. Perdemos todo o nosso ciclo, o nosso bônus demográfico. O Brasil envelheceu. A produtividade do Brasil hoje, ela é sagrada. Um dia de trabalho do americano, 4 dias de trabalho do brasileiro. Meu amigo, onde é que está isso? Quer dizer, onde é que você vai chegar numa reforma tributária dessa que já vai para mais de 30% IVA? Hein? Enfia na mão no bolso do cidadão? É isso? E aí você vem com o tal do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Não é nada, é blefar. É simplesmente querer, tá certo? Trazer uma súmula vinculante às polícias estaduais, e os estados pagando, e o governo simplesmente dizendo que vai definir alguns critérios. E disse isso é igual ao SUS. E eu disse ao ministro, por favor, pelo amor de Deus, pneumonia em Goiás é a mesma pneumonia no Amazonas, é a mesma pneumonia em São Paulo, do Rio de Janeiro. Agora, crime, cada um tem as suas características regionais, até históricas e culturais. Não misture as coisas, tá certo? Quer dizer, a eficiência da minha polícia em Goiás é total, tá certo? Mas não quer dizer que ela vá se ocupar do problema no Rio de Janeiro, nem em Salvador, nem no Ceará. Entende? Então, o que é importante, nós, neste momento, sabemos o que é que nós queremos do próximo presidente. O próximo presidente, ele quer ser presidente da República para cuidar da sua reeleição, ou ele quer ser presidente da República para responder os problemas da sociedade. Está ali. Como é que está a segurança pública do cinegrafista aí? Como é que ele chega em casa? Hein?
Como é que está a situação dele no atendimento de saúde? Como é que está a situação dele de oportunidade de emprego? Como é que está a realidade dele hoje em poder amanhã ter uma aposentadoria e receber? A que ponto nós estamos levando um Brasil que vai chegar ainda no governo Lula com 80% do PIB nacional endividado, comprometido. Agora, o senhor falou sobre a divisão da direita, governador, e há algumas semanas aqui no Canal Livre, o governador, no caso de Santa Catarina, Jorginho Melo, ele apostava de que Bolsonaro iria participar nos próximos anos da eleição, conseguiria recorrer. As coisas, obviamente, mudaram, o indiciamento agora, o panorama é outro. Mas a minha pergunta é em cima do próprio Bolsonaro, que ainda é uma figura super importante na direita. O senhor chegou a falar, deu declarações em cima da anistia, da discussão de anistia que está no Congresso. Diante do que aconteceu essa semana, qual é a sua posição sobre a anistia com relação ao próprio Bolsonaro ou a todos que estão sendo discutidos no âmbito disso? Peraí. Eu discuti anistia, nunca teve a inclusão de Bolsonaro na anistia. O projeto de anistia dentro da Câmara dos Deputados é um projeto de anistia sobre as pessoas que participaram da invasão dos prédios do governo federal em 8 de janeiro. Então não vamos misturar os sinais, certo? Vamos fazer uma análise do fato. Bom, por que eu ainda fiz referência a Juscelino Kubitschek? Para mim foi o maior estadista, o único estadista que o Brasil já teve. Bom, mas vamos lá. Juscelino Kubitschek sofreu um golpe de Estado, Jacareacanga, Aragarças, tá certo? A aeronáutica propôs a derrubar quando ele se elegeu, certo? Os que foram os cabeças foram penalizados, tá bom? Cumpriram pena. Os outros que foram massa de manobra foram anistiados, tá certo? Então você não pode comparar num processo de vandalismo, tá certo? Que eu também já assisti como deputado federal, o MST entrar dentro do plenário da Câmara e destruir nosso plenário, tá certo? Destruir o saguão da Câmara dos Deputados, destruir o gabinete do ministro da Fazenda. Então, isso tudo é um processo de vandalismo. Quem foi que os orientou? Esses sim deverão ser julgados e penalizados. Agora, os que foram usados como massa de manobra, não tem porquê você pesar a mão em cima deles, sendo que em outras circunstâncias, tantas depredações foram feitas e essas pessoas usadas como massa de manobra não foram penalizados. Então, preciso deixar isso bem claro. Segundo lugar, a posição do presidente Bolsonaro, tá certo? Eu sou um homem que não tolero achismo, né? Nós tivemos a prisão do Lula, pois o Lula foi solto, pois o Lula foi candidato e hoje ele é presidente da República, certo? Então nós estamos com uma situação que está aí. O que vai ser, o que o Supremo vai decidir, certo? Então vamos aguardar a decisão do Supremo. E diante da decisão do Supremo, nós vamos ver se essa decisão ela vai ser realmente de uma posição de realmente ter dados para levá-los para a prisão, ou se dará a oportunidade para eles se defenderem até o julgamento final daquilo que está sendo colocado. Não é verdade?